Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aqui, minhas amigas do canal Opinião Fogo Play. Queria fazer um vídeo aqui, chamar uma reflexão, um debate, um diálogo com todos e todas, relacionado ao nosso querido Matheus Nascimento. Por que disso? Porque ontem, após o jogo Botafogo e Bangu 2-0, né, Botafogo invicto no Campeonato Carioca, o técnico Thiago Nunes, na coletiva, na sua entrevista, foi perguntado sobre o jogador Matheus Nascimento. E ele falou a seguinte maneira aqui, vão abrir aspas para o técnico Thiago Nunes do Botafogo. Ele falou: "Vou ser bem objetivo com o Matheus Nascimento. Tem muita qualidade técnica, um potencial incrível, mas é consequência de um processo mal gerido a longo prazo. Não é de agora, de 1 ou 2 anos ou de antes. É um menino que sobe com 16 anos e não consegue ter continuidade de jogos. Fica em um limbo, não tem número suficiente de jogos para desenvolver. Isso gera uma expectativa enorme quando sobe ao profissional." Fecha aspas. Por que, né, queria fazer esse debate com você aqui no canal Opinião Fogo Play com todos e todas? Por uma questão muito específica, né? O Matheus Nascimento, que já foi considerado uma joia, uma grande revelação, hoje a torcida tem um pouco de paciência com o jogador, né? Ou praticamente sem paciência alguma. E eu queria também trazer outros dados só para a gente relembrar, refrescar um pouco sobre o Matheus Nascimento no Botafogo. Claro, a gente aqui não vai acabar com, né, assim, com o assunto. O assunto pode ser levado depois para a nossa live. Mas vamos pegar. Primeiro dado o Matheus Nascimento foi um jogador, né, um menino, que ele era da TUPS, né, que era uma empresa até hoje que revela, né, jogadores, que fica ali em Várzea das Moças, na divisa entre Niterói e São Gonçalo. O Matheus Nascimento, ele foi o jogador mais jovem a estrear pelo Botafogo com 16 anos, né, no jogo de Botafogo e Corinthians 2-2, né, em 5 de setembro de 2020. 2020, ano esse, né, ou seja, já estamos em 2024. 2020, ano esse, em que, infelizmente, o Botafogo teve o seu pior desempenho em campeonatos brasileiros também, daquela péssima, horrível doença da Covid. Agora, é preciso lembrar que durante esse tempo todo o Matheus Nascimento tem repetidas convocações nas seleções brasileiras de base, o que demonstra ele, o que dá a ele, né, confere a ele uma certa qualidade, né, como jogador diferenciado. E vale lembrar que no ano passado ele fez parte da equipe que foi campeã do Pan-Americano de Santiago. É verdade, ele não foi, né, um dos grandes destaques, né, mas ele esteve no grupo. Acho que isso não dá para ser desconsiderado. Bom, ao todo, o Matheus Nascimento, nesses pouco mais de 3 anos e 4 meses, o Matheus Nascimento acumulou 82 jogos pelo Botafogo e 11 gols. Também é verdade que desses 82 jogos, a maior parte deles não foi como titular, né, e alguns deles entrando até mesmo nos minutos finais. No entanto, será que essa informação agora choca com o que o Thiago Nunes apresentou? Bom, minha opinião, né, minha humilde opinião, eu acho que não. Acho que a opinião do Thiago Nunes, de um profissional gabaritado como ele, a gente pode até falar que o Thiago Nunes, questionar se o Thiago Nunes deveria ser ou não técnico do Botafogo, se o Thiago Nunes em que prateleira ele está. Mas é inegável que o Thiago Nunes é um profissional gabaritado, de qualidade, para pelo menos dar uma opinião sobre um jogador como o Matheus Nascimento. Se ele vale ou não para o Botafogo, no caso o técnico, é um outro debate. Mas o debate que a gente quer fazer aqui é sobre o Matheus Nascimento. E aí, na live, eu falo uma coisa muito legal, a gente fala uma coisa muito legal, que a gente compara um pouco essa base do Botafogo com o que é o Brasil, a participação do Brasil nas Olimpíadas. Por quê? Nas Olimpíadas, vamos fazer uma rápida reflexão aqui, né? Nas Olimpíadas, o que acontece? A gente, né, vai com aquele sentimento patriótico brasileiro, vamos lá, vamos torcer, e aí você vai acompanhar, né, uma modalidade que você nunca viu antes na vida. E aí você chega lá, aí tem um brasileiro, você não sabe quais são as condições daquele brasileiro. E aquele brasileiro vai, perde, fracassa, né, de forma assim, grandiosa, um fracasso grandioso. E você tá vendo, o Brasil não serve para nada e tudo. E depois, se você procurar investigar, saber um pouco, aquele profissional poucas chances teve, né? Poucos patrocínios teve, o seu local de treino não é o mais adequado. E o principal, né? Esse atleta,
ele é um que surgiu ali, que brotou. Porque, na verdade, como não tem, às vezes, um grande investimento em várias áreas esportivas do Brasil, surgiu aquele atleta ali. Ele conseguiu sobreviver. Se você for comparar com rendimentos de outros países, como Estados Unidos, Rússia, China, Cuba, Austrália, Jamaica, por exemplo, tem grandes, né, medalhas, grandes feitos no atletismo, porque desenvolve o quê? A base. E o futebol do Botafogo, da mesma maneira, e aí fazendo novamente, vamos voltar ao que eu quero pegar, a gente sempre fala, cadê o CT da base do Botafogo? Ou seja, se a gente não tem uma base forte, vai subir 1, 2 jogadores, não vai subir 10, 15, 20, né? E que você vai conseguir destacar ali, daqueles 10, 15, 20, 2, 3, 4 bons jogadores. Então, a reflexão que eu queria trazer para você é o seguinte, se o Matheus Nascimento foi mal ou bem aproveitado, isso é um debate que o Thiago nos faz levantar. Mas ele não deixa passar o seguinte, Botafogo apostou no Matheus Nascimento porque não teve outros jovens para revelar. Nos últimos 3, 4 anos, quais foram os jogadores que nós destacamos? Enio, lateral esquerdo Jonathan, né? O próprio Matheus Nascimento, Hugo, e tantos outros nomes que nós vamos destacar aqui que não renderam, né? Você vê agora a volta do Raí, que ficou praticamente um ano inteiro parado, só jogou praticamente no Campeonato Carioca, ficou parado e voltou agora. Então você vê que a nossa base, infelizmente, é a base que não consegue revelar muitos jogadores de qualidade, jogadores aptos para serem profissionais. E o Matheus Nascimento, de uma certa maneira, acaba pagando um pouco o preço disso. Subiu muito novo,